Semana Vocacional. O tema, gente, dessa semana que nós estamos vivendo é Há Muitas Vozes Ressoando. Qual voz eu quero seguir? Qual voz eu devo seguir? Não é? Nós vamos então conversar sobre isso. Por quê? Primeiro, como discernir vocação dentro daquilo que nós devemos fazer corriqueiramente no dia a dia? Pois é, diante das tantas vozes no corriqueiro do dia a dia, nós devemos tirar o nosso tempo para Deus, né, Jéssica? Ter o nosso tempo para ouvir o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós. E Ele quer, claro, que nós sejamos felizes de fato, mas é sentindo a voz de Deus no nosso coração e percebendo os caminhos que Ele tem para nós que nós vamos de fato discernir, né, os caminhos que Deus tem, né? Silenciar o nosso coração, buscar rezar a cada dia, perguntar para Deus o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim e colocar-se a caminho, né, como fez Nossa Senhora, colocou-se a caminho para que a vontade de Deus pudesse se cumprir na vida dela. Ela nos ensina muito também, né? Estar de coração aberto para ouvir e fazer a vontade do Senhor. Irmão, é importante que a gente possa ajudar as pessoas a fazerem esse discernimento da sua vocação. É por isso que é tão tradicional essa semana vocacional aqui junto aos missionários redentoristas? Com certeza. O Padre Lucas hoje iniciou a sua reflexão dizendo que essa ação é para prestar um serviço à Igreja no Brasil. E há 51 anos, nós então, através do Santuário Nacional, TV Aparecida e outros meios, né, presta esse serviço a toda a Igreja no Brasil, ajudando aqueles que no fundo do coração sente aquela inquietação, mas às vezes sente um medo de dar um passo, de dizer o seu sim. E essa semana vai, através das nossas reflexões, das reflexões das nossas celebrações e tantos outros meios, né, a TV, o rádio, a internet, que vão então nos ajudar a discernir e com certeza dar o passo certo, como diz o Padre Reinaldo, para sermos felizes na vocação. Ou seja, porque a gente sabe disso, né, Jéssica, irmão Joaquim, Padre Reinaldo, vocação acertada é um sinal de vida feliz. E tem a impressão que o tempo 51 semanas. Primeira coisa, parabenizar o Secretariado Vocacional Redentorista. E aqui estão os dois promotores da unidade de São Paulo, o irmão Joaquim e o Padre Reinaldo, apoiada aqui pelos meios de comunicação, amplamente divulgada, celebrada em todos os programas e realizada aqui na Casa da Mãe, no Santuário Nacional de Aparecida, modelo daquela que respondeu, colocou-se inteiramente disponível à vontade de Deus. Primeira coisa é dizer assim, que tema pertinente diante desse ritmo frenético de vida. Tem tantas vozes, qual voz eu quero ouvir? Da onde veio a inspiração desse tema, colegas? Pois o Padre Ferdinando, já no começo do ano, nos ajudou a pensar sobre esse tema, né? E nós já estávamos vivendo aquele começo da pandemia, todo mundo assustado, sem saber o que de fato estava para acontecer. E foi bem pertinente mesmo esse questionamento, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E interessante que nós, como Secretariado Vocacional, sempre preparamos a 50ª, ou melhor, sempre preparamos a Semana Vocacional com a contribuição de várias congregações que estão presentes na Arquidiocese de Aparecida. Os institutos religiosos, as congregações, a própria diocese, né? Mas esse ano nós tivemos que mudar a estratégia, né? O secretariado, praticamente, junto aos meios de comunicação da Rede Aparecida e o Santuário Nacional, preparamos, né, juntos, claro, mas sem a participação mais ativa dessas congregações para ajudar nesse propósito. Mas o tema é bem pertinente, como você disse, irmão. Há muitas vozes ressoando, é a constatação do tempo que nós estamos vivendo. Mas aí é o questionamento que nós queremos fazer, que o Padre Ferdinando quer que todos nós possamos pensar na nossa vocação. E qual voz eu quero ouvir? Não só aqueles que ainda não assumiram a vocação, mas nós que já assumimos como religiosos, como padres e irmãos, como leiga consagrada, como casada, né, mãe de família também. Todos nós
devemos fazer essa pergunta, né? E a vocação que eu assumi? Será que eu estou ainda ouvindo a voz de Deus, seguindo a vontade de Deus nesta vocação? Ou seja, a semana vem com uma provocação também, né, irmão Joaquim? Até o Pingo parou para ouvir, viu, Padre Reinaldo falando Ele ali gostou direitinho. aqui, olha, que E belezinha. essa provocação, irmão, ela vem através da palavra de Deus. No decorrer da semana, de nossas celebrações, as reflexões que estão acontecendo, que vão acontecer, vai nos fazer pensar um pouquinho, né? Qual voz quero ouvir? É verdade, inclusive hoje nós vamos falar mais sobre a fidelidade à vontade divina, porque como o padre disse, não é? Vocês já assumiram a vocação que o Senhor os convidou, não é? Para viver bem, mas o chamado, ele precisa ser renovado a cada dia? Com certeza. Antes do chamado, eu digo que vem a eleição. É Deus que no ventre de nossa mãe já nos elege e o chamado vai acontecendo aos poucos, né? Através de vários momentos, de várias ações. Deus usa de pessoas, de diversas ações para nos chamar a atenção. Que bonito. Ou seja, é Deus que nos chama pela história, Deus se responsabiliza pelo seu vocacionado. E, claro, a graça nunca vai faltar. Essa confiança é muito importante. Semana Vocacional iniciou-se ontem com a missa das 18 horas, presidida pelo reitor do Santuário Nacional, nosso querido Padre Eduardo Catalfo, com a participação do secretariado, dos nossos seminaristas do Seminário Santo Afonso. Hoje acabamos de celebrar agora há pouco a missa das 9, com uma participação especial do propedêutico, não foi isso? E ao longo da semana, como é que está toda essa programação? Padre Reinaldo, irmão Joaquim? Pois é, durante a semana nós vamos ter a participação, essa semana na Eucaristia da Missa das 9, os padres e irmãos redentoristas estarão celebrando e concelebrando, são os formadores de nossas casas formativas da província redentorista de São Paulo. E também teremos a participação do diácono Robson, que é da província redentorista de Minas, né? E no final, no último dia desta semana vocacional, o Padre Marlos, nosso superior provincial, vai coroar este momento, né? Mas em toda a rede Aparecida de comunicação, na TV, na rádio, na internet, vocês de casa, né, nossos queridos devotos de Nossa Senhora, poderão refletir, ouvir em toda a nossa programação, né, irmão Alain? Estarão todos os meios trabalhando para refletir esse tema tão pertinente e nos ajudar a tocar no íntimo de nós, de qual a vocação nós assumimos, qual vocação ainda nós podemos assumir como filhos chamados por Deus, né? Deus sempre toma a iniciativa, Sim. Ele conta conosco, é um processo, né? E você aí na sua casa, o jovem querido, ou vovô, vovó, papai, mamãe, a gente precisa falar mais sobre vocação. Nós precisamos promover essa cultura vocacional, porque vocação que é amada, rezada, cultivada, vai fazer a diferença na igreja e nós estamos precisando disso. Se alguém que está nos acompanhando agora e disser assim, né, Jéssica? Como é que vai ser? Ó, eu estou gostando dessa conversa. Eu estou gostando dessa conversa aqui, mas eu quero saber como ajudar uma pessoa que precisa discernir, então, a sua vocação. Como fazer isso através dos missionários redentoristas? Pois é, tem o nosso site, né, o portal a12.com/vocacional. Você pode entrar e se inscrever para fazer o seu discernimento vocacional. Pode indicar também um jovem, a jovem, né, que quer fazer esse caminho com Deus, para que faça também esse discernimento conosco. Mas para a Semana Vocacional, nós temos uma página oficial no portal A12, a12.com/Semana Vocacional, que vocês vão encontrar todos os textos dos temas de cada dia, qual a programação da semana, para que todos possam, então, estar por dentro e fazer também essas perguntas, esses questionamentos, rezando conosco essa semana. E eu quero lembrar uma coisa, irmão Alain e Jéssica, que a Semana Vocacional não é só para rezar pedindo vocações, mas é para interrogar também a todos nós e para interrogar outras pessoas, incentivar nossos jovens a pensar sobre a sua vocação, né? Já sentiu o chamado de Deus na sua vida? O que Deus tem para você? Quais os caminhos você vai seguir? Então é para perguntar também para nossos jovens e ajudá-los nesse processo de discernimento, né? E o Dom Orlando fala bem bonito sobre isso, que é preciso combater
o bullying vocacional, né? É preciso combater aquele bullying que diz assim, você vai casar para quê? Vai se enforcar. Exatamente. Você vai ser padre, vai ser irmão, para quê? Que desperdício. Então é preciso combater esse mal do bullying vocacional também, que aqueles que não deram certo na sua vocação, acham que também a vocação do outro não vai dar certo e quer atrapalhar e dar maus conselhos para quem quer seguir um caminho junto de Deus. Cada história é uma história a ser contada, a ser vivida, precisa ser valorizada e, sobretudo, respeitada.